Fala amigo fanático, seja bem-vindo novamente aqui no nosso humilde canal, com as notícias do Corinthians. No vídeo de hoje vamos revelar qual é a empresa que está prestes a acertar a negociação do naming rights da Arena Corinthians. Entenda como está a relação envolvendo o Corinthians e a bilionária Fly Emirates. Vamos conferir também como está sendo o retorno do atacante Jô em entrevista onde a cria da base fala sobre a má fase do meia atacante Luan. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vamos começar mandando aquele salve esperto para nosso amigo fanático José Francivaldo Corrêa de Souza e sua esposa Marilene. Um abraço para vocês dois e toda a galera do Ceará. Um salve todo especial para o nosso amigo fanático Guilherme Botelho, que está todos os dias aqui nos nossos comentários. E um salve para nossa amiga vegetariana e fanática Helena, sempre presente aqui no nosso Instagram e Facebook. E fique ligado, no final desse vídeo tem mais. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as nossas notícias. O Brasileirão não terá rodada na próxima quarta-feira. A Globo ficaria sem mostrar futebol, mas decidiu dar um jeitinho, ao menos para os telespectadores paulistas. Dona dos direitos de transmissão, tirou o Corinthians do pay-per-view do sábado à noite e transferiu a partida para a TV aberta. Não há nenhum favorecimento ou simpatia pelo time alvinegro na decisão. A Globo se baseou nos números. Nesta semana, o jogo entre Corinthians e Coritiba deu 26 pontos de média, com 42% de participação. Foi o recorde de audiência no Brasileiro desde novembro do ano passado, quando Vasco e Palmeiras também deu 26 pontos. Aliás, a dobradinha Globo e Corinthians tem sido um sucesso de audiência. Segundo o levantamento do site Notícias da TV, o alvinegro tem as 6 melhores audiências do ano em jogos às quartas-feiras. Por tudo isso, a emissora não perdeu a chance de mostrar o timão mais uma vez. Mudando de assunto. Quando o Corinthians contratou Jô, hoje aos 33 anos, muitos torcedores ponderaram que não se poderia esperar dele o mesmo desempenho que teve em 2017, quando foi o artilheiro do time na temporada com 25 gols, vencendo Paulistão e Brasileirão, sendo eleito o melhor jogador do país. 3 anos mais velho, Jô segue surpreendendo. Titular nos últimos 7 jogos da equipe, disputados no intervalo de 3 semanas, o atacante acumula 4 gols e uma assistência. Uma média de 0,57 gol por jogo. O número poderia ser maior se ele não tivesse desperdiçado 2 vezes a mesma cobrança de pênalti contra o Coritiba. O desempenho é superior ao obtido por ele nos primeiros 7 jogos oficiais que fez na temporada de 2017, que englobaram partidas por Paulistão e Copa do Brasil. Vindo de uma pré-temporada iniciada ainda em novembro de 2016, ele oscilou em sua volta ao timão e chegou a ser reserva de casinha em alguns jogos. Em 7 partidas, marcou 2 gols. O número também poderia ser maior, mas ele desperdiçou pênalti em derrota por 2-0 para o Santo André. Média de 0,28 por partida. Ele terminou o ano com 25 gols em 61 jogos oficiais, média de 0,40. Autor de um gol contra o Atlético Mineiro e outro diante do Coritiba, Jô acumula 8 finalizações nos 3 jogos que fez pelo Corinthians no Brasileirão, com uma média de 2,67 por partida. Ele acertou 6 delas no gol, com uma média alta de 2 finalizações certas por partida. Para o atacante, o alvinegro está mais intenso e criativo em relação ao time comandado por Fábio Carille. Abre aspas. Eu vejo que o time deste ano tem mais a posse de bola. Talvez, na última parte do campo, a gente tenha errado em passes, que é natural. É um time que joga mais no campo adversário, trabalha a bola de um lado para o outro. O nosso time de 2017 se defendia muito bem, explorava contra-ataques e tinha poucas chances na partida. A intensidade, o volume de jogo, a criação, a gente cresceu bastante. É um pouco diferente de 2017, avaliou o centroavante em entrevista ao Seleção Sport de hoje. Jô conta que até seu posicionamento mudou se comparado à sua última passagem pelo time de Parque São Jorge. O estilo de jogo mudou bastante, desde a última passagem. É um estilo de jogo que eu não preciso sair tanto da área. O Thiago Nunes pede para manter a profundidade dos zagueiros, para abrir para a flutuação dos extremos e do meia. Eu acabo colocando mais em prática a minha característica de pivô, relatou.
Em relação à sua reestreia no timão, Jô explicou que a lesão de Bozelli antecipou o planejamento alvinegro. Segundo o centroavante, a ideia era recuperar sua condição física para, posteriormente, entrar no decorrer das partidas. O planejamento inicial era retomar minha forma física e, aos poucos, ser utilizado. Só que aconteceu a lesão do Bozelli, e o Thiago teria que me utilizar. Me perguntou se eu estava preparado, e eu falei, vamos embora. Eu tentei usar um pouco da minha experiência e me dedicar, mesmo sabendo das limitações que eu tinha. Hoje, ainda não é a condição ideal, mas é melhor do que a que eu tinha. Me conhecendo bem, de 0 a 10, eu estou de 6 para 7. Quando eu estava abaixo de 5, avaliou o jogador. Questionado sobre o início de temporada do meia-atacante Luan, Jô pediu paciência com o camisa 7. O atleta acredita que o companheiro ajudará muito o Corinthians, mas que precisa de tempo para se adaptar ao clube. Eu ainda não tive uma conversa em particular com o Luan. É um cara que a gente sabe do potencial dele, é indiscutível a qualidade que ele tem. Se um dia eu puder ter essa conversa com ele, o que eu vou tentar passar é a tranquilidade. É um cara que a gente aposta e acredita muito. A gente tem que dar um tempo para ele, cobrar dentro dos limites. É um cara que vai nos ajudar muito ainda. Requer um pouquinho de paciência, comentou o atacante que voltou para ser solução. Deixe aí nos comentários a sua nota para esse início de retorno da nossa cria da base, o Jô. Fanático. Não fique de fora e confira na descrição desse vídeo o link para o nosso site oficial e para as nossas mídias sociais. Conheça a nossa parceria com a plataforma Amazon, produtos direto da plataforma de vendas mais completa do mundo. Desconto em produtos direcionados para nós, corintianos de coração. Isso você só encontra no nosso site oficial. O link disso tudo vai estar na descrição desse vídeo. Desde 2008, se ouve dizer que a Fly Emirates está de olho no Corinthians. Logo após o término do contrato com a Medial, o Timão se juntou ao rival São Paulo em busca do patrocínio da empresa de aviação árabe. Dito isso, vamos conferir como andam os rumos dessa negociação. Em meio a toda essa crise que o Corinthians vive, devido às suas dívidas, muitas delas atrasadas, negociações duvidosas e a paralisação do futebol, seria um alívio para o torcedor corintiano e para a atual gestão poder contar com um patrocínio desse quilate. Em outras palavras, seria realmente a salvação das finanças e o marco de uma nova era no futebol brasileiro. Fly Emirates é a principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, tendo como base o Aeroporto Internacional de Dubai. Mais de 1.500 voos da Emirates saem de Dubai a cada semana, rumo aos 6 continentes antes do surto. Conhecida também por patrocinar equipes de futebol como Arsenal, Real Madrid, AC Milan, Benfica, Hamburgo SV e Olympiacos. A chegada da Emirates tomou força nos anos 2009, 2011. Em 2013, muitos diziam que a empresa iria estampar seu nome na Arena Corinthians, mas nenhuma dessas negociações prosseguiram. Em 2015 e 2018, novos rumores de uma possível parceria. Porém, como todos já sabemos, esse negócio não deu liga. O mais próximo que chegamos foi em 2009, época do Ronaldo Fenômeno, e 2013, quando a Emirates foi uma das primeiras a se interessar no naming rights da Arena. Na última investida, o atual presidente do Corinthians, André Sanches, foi até a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, porém não teve sucesso. Semanas seguintes, o dirigente viajou para a Europa com o intuito de participar de uma reunião com representantes da Fly Emirates em Londres, na Inglaterra. Conforme informa o blog do Perrone, a empresa de aviação árabe respondeu que não tem interesse em patrocinar nenhum clube brasileiro. Dito isso, podemos ter a certeza que enquanto essa gestão e filosofia não evoluir, e realmente focar no bem-estar do Corinthians, nunca vamos ter a credibilidade necessária para fazer uma empresa séria e arrojada como a Emirates negociar investimentos em naming rights. Sendo assim, podemos afirmar que esse patrocínio não está nem perto de dar liga e é bom a diretoria do Timão correrá atrás de outros horizontes. Ainda não há um anúncio oficial, mas o Corinthians já trata a venda dos naming rights de sua arena como fechado. A confirmação ao blog partiu de um importante dirigente alvinegro, que cuida das negociações há bastante tempo. Pode cravar. Só não falou o nome da empresa, mas está fechado, afirmou. O acordo vai render entre R$300 milhões e R$340 milhões por um contrato com duração de 20 anos. O pagamento tem de ser feito em 10 anos.
Uma pessoa próxima ao presidente André Sanches contou ao blog que a parceira será a Neoquímica. Além do nome do estádio, a empresa que já patrocinou o Corinthians na época do Ronaldo Fenômeno também terá direito de explorar seus produtos nas áreas da arena. O setor leste ganhará outro nome, assim como o oeste e por aí vai, de acordo com a fonte ouvida pelo blog. O curioso é que, durante a semana, Andrés havia afirmado que 4 empresas negociavam com o Timão: Samsung, Emirates, Magazine Luiza e Claro. Nenhuma delas, porém, era a Neoquímica. Existe a possibilidade do anúncio ser realizado em 1º de setembro, data de aniversário do Corinthians. O acerto resolve boa parte dos problemas relacionados ao estádio. O Corinthians ainda deve à Caixa pelo financiamento, por exemplo, cerca de 530 milhões de reais. O clube também tem uma pendência de aproximadamente 130 milhões de reais com a Odebrecht. O primeiro a falar sobre o acordo pelos Naming Hits foi o comentarista Neto, na última segunda-feira. Ele chegou a cravar a venda e garantiu que já sabia o nome da parceira. Impacto na eleição? Além de ajudar muito na equação financeira do estádio, a venda dos Naming Hits pode ter interferência na eleição para presidente, marcada para 28 de novembro. Andrés deve anunciar em breve Duílio Monteiro Alves como candidato da situação. Ele terá como concorrentes Paulo Garcia, Mário Gobi e Augusto Melo. Vale lembrar que o grupo de Andrés está à frente do Corinthians desde 2007. Primeiro em um mandato tampão, para suceder Alberto Dualib. Depois, para um período em definitivo, dando lugar a Mário Gobi e Roberto de Andrade. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!